Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a essa aula bônus gratuita do Método DBM. Eu me chamo Danilo, vou estar aqui com vocês e a gente preparou essa aula com muito carinho para mostrar para vocês um pouquinho do que a gente tem aqui dentro do Método DBM. Então, para essa aula gratuita, eu quero que você tire o maior proveito dela e quero que ela faça a diferença já no seu negócio. Então, para essa aula aqui, eu preparei uma listinha com os principais fatores que levam o Facebook a bloquear a sua conta, a bloquear o seu perfil. Beleza? Eu espero que esses novos fatores a gente mapeou. Claro que existem bem mais que você vai poder ver no Método DBM depois, mas esses aqui são os principais que com certeza já vão ajudar você a evitar aí um possível bloqueio no futuro. Beleza? Então, primeiro fator aqui, ó, imagem do perfil. Veja bem, quando a gente vai criar um perfil de trabalho, a primeira coisa que a gente pensa é tem que colocar uma imagem bacaninha, alguma coisa assim. Mas o que acontece de fato é o seguinte, o Facebook, agora isso até ficou um pouco mais rigoroso, o Facebook ele armazena em um banco de dados todas as imagens com o código do perfil vinculado àquela imagem. E qual que é o significado? Por que ele faz isso? Porque se aparecer uma outra imagem, um outro perfil com uma imagem que já existe naquele banco de dados, ele vai dar um checkpoint na conta e vai perguntar o que está acontecendo. Ó, notamos uma atividade em comum e você foi bloqueado para manter o Facebook mais seguro. Então, quando você for criar um perfil no Facebook, atente-se. Primeira coisa que você tem que prestar atenção é na imagem que você vai colocar na conta. Você tem que procurar uma imagem que seja única e que de preferência ainda não exista no Facebook. E talvez você ache que isso é difícil, mas não. No Método DBM aqui a gente explica o passo a passo como você vai fazer isso. Então, essa é a primeira dica, imagem do perfil. Nunca use uma imagem de alguém que você já viu no Facebook ou de uma outra rede social que já exista no Facebook também. Tem que ser uma imagem única e exclusiva para cada perfil, beleza? Segundo fator aqui, ó, postar imagens com o mesmo nome. O que acontece? Quando a gente cria uma imagem e vai postar para fazer uma oferta, geralmente a gente posta ali em 5, 6 grupos e pega do computador a mesma imagem, vai arrastando ali, vai colocando a mesma imagem, posta ela 5, 6, 7 vezes. E aí o que acontece? O Facebook ele vai pegar e vai olhar assim, peraí, por que esse cara aqui está postando essa imagem 500 vezes em locais diferentes? É spam. E aí ele vai, na mesma hora, ele vai notificar e vai falar que a sua publicação é um spam. Se você estiver usando um perfil novo, nessa hora já era, ele vai bloquear o seu perfil e vai cair para checkpoint. Então, no Método DBM a gente fala exatamente como você reverte essa questão da imagem, mas basicamente é você postar a imagem e alterar o nome dela antes de cada postagem. Então, se você postar ela 10 vezes, você vai alterar o nome 10 vezes e postar, entre aspas, 10 imagens diferentes. Beleza? Terceira dica, então, terceiro fator de bloqueio seriam os e-mails temporários. O que são os e-mails temporários? Talvez você ainda não saiba, mas a gente explica também aqui dentro do Método DBM, no módulo 2, se eu não me engano. O Marcos explica isso daí para você. Quando a gente cria uma conta, quando a gente cria um perfil novo, um perfil de trabalho, a gente usa um e-mail temporário para poder ativar esse perfil com alguns segundos, 30, 40 segundos. Esse tempo, você não consegue esse tempo de ativação se você for criar um e-mail em algum outro serviço registrado, no Gmail, Hotmail. Isso tudo demora um pouco mais para confirmar a sua conta. Então a gente cria o perfil no e-mail temporário, depois que ele estiver funcionando ali, depois de 5, 6 dias, uma semana, a gente altera o e-mail desse perfil para um e-mail real, porque significa que aquele perfil vai durar mais tempo. Então a gente altera ele para um e-mail real. E quando você usa o e-mail temporário, existe o risco de alguma outra pessoa no mundo tentar criar uma conta com o mesmo e-mail que você usou temporário. Então, nessa hora, ela vai tentar criar, vai dar erro, o Facebook vai identificar uma tentativa de login com o mesmo e-mail em outro local do mundo e vai dar checkpoint também na sua conta. Então, quando você for criar o perfil usando um e-mail temporário, o ideal é que você faça isso e depois altere esse e-mail para um e-mail que exista de fato. Beleza? Quarto fator, você tem que levar em consideração o seguinte, o alcance ele tem que superar a velocidade. E o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a forma com que a gente trabalha dentro do Facebook é considerada rápida demais por ele.
E aí nessa hora ele pensa assim, peraí, não tem como uma pessoa fazer isso tudo nessa velocidade. É algum robô que está atuando. Então ele vai lá e vai travar a sua conta. Até você garantir para ele que você é um ser humano e não é um robô. Então, como no método DBM a gente ensina você a criar perfis quase que de forma ilimitada e postar em diversos grupos no mesmo dia, 300, 400 grupos no mesmo dia, você não precisa fazer isso de forma rápida, não precisa correr para fazer tudo com meia hora. Pode fazer com calma, porque no final o alcance que você vai ter dentro de 300 grupos vai superar a velocidade que você teve para poder postar isso tudo de maneira rápida. Então, tenha isso em mente. Se você começar a fazer uma coisa rápida demais dentro do Facebook, ele vai travar a sua conta porque ele vai achar que você é um robô. E como existem centenas de robôs que atuam dentro do Facebook e ele não aprova esse tipo de atuação, ele vai parar a sua conta achando que é um robô. Se for um perfil novo, é checkpoint e dificilmente você vai conseguir recuperar. Beleza? Quinto fator, postar com link na descrição. E isso é um pouco difícil de mapear, de chegar a esse resultado, de saber exatamente quando você pode e quando não pode. Por quê? Porque se você pegar o seu perfil novo, o seu perfil antigo, desculpa, se você pegar o seu perfil original, e provavelmente você vai conseguir postar em 30, 40 grupos com link na descrição sem tomar bloqueio. Claro que desde que você altere a cópia, altere o link, mas você vai conseguir. Agora, num perfil novo, isso é definitivamente proibido, tá? Definitivamente proibido. No entanto, a gente conseguiu uma brecha nesse tipo de postagem e no método DBM a gente ensina uma técnica exclusiva para os alunos, a gente ensina uma técnica exclusiva que você vai criar um perfil agora e postar de uma forma com que a sua postagem vai ter um link que vai direcionar a pessoa que clicar, no caso o lead, para uma oferta que você vai ter em algum lugar dentro do Facebook. Então essa é uma estratégiazinha, uma sacadazinha que a gente teve num dia desse daí, de testes, e a gente colocou aqui como módulo, como uma aula exclusiva do método DBM, beleza? Então, sexto fator são as denúncias, tá? Veja bem, acontece no mercado de afiliados algum afiliado vê você tendo sucesso, vê sua postagem, e por mais que ele te conheça, ele nem imagina que seja você. Vê um perfil lá, sei lá, Ana Maria, postou num grupo lá, uma fotinha bonitinha, e tá tendo uma enxurrada de comentários. Aquele afiliado passa ali e pensa assim, poxa, eu não consegui fazer igual. Vou denunciar. E denuncia o perfil. Ou você posta dentro de um grupo de nicho, o admin vai lá, ou uma outra pessoa do grupo vai lá e denuncia o perfil. Nesses casos, dificilmente a gente vai conseguir evitar, tá? Dificilmente a gente vai conseguir evitar as denúncias, mas não vai ter muita coisa também que a gente pode fazer, tá? Então a denúncia é um fator que causa muito bloqueio e queda de conta também, a gente andou mapeando isso daí. No método DBM a gente dá algumas dicas para você tentar evitar ao máximo essas denúncias, mas infelizmente não tem como. Se o cara dá na telha dele que ele vai denunciar 1, 2, 3, 4, 50 vezes até derrubar o seu perfil. Não vai ter jeito, beleza? Oitavo fator que eu escrevi aqui é a quantidade de contas que você cria no mesmo computador ou na mesma conexão, na mesma internet. Tá? O Facebook ele consegue mapear isso também. Ele pega lá os números da sua conexão, que a gente explica exatamente como funciona nas aulas abaixo. Ele pega o número da sua conexão e vai registrando os logins da sua conta. E aí, com o passar do tempo, você vai criando mais outra conta, outra. E daqui a pouquinho o Facebook está mapeando lá que tem 10 contas logando na mesma conexão que você. O que ele vai fazer? Ele vai pegar as contas mais novas e vai derrubando uma a uma. A sua, talvez ela fique de pé por ser uma conta mais velha e ter sido a primeira. Mas as outras, ele vai derrubando uma a uma. E nos testes, quando a gente desenvolveu o método DBM, a gente fez alguns testes justamente para derrubar a conta, para ver por que cai, para ver por que volta. E chegou o dia de a gente estar com 15 contas ativas e fazer a postagem, sair, voltar daqui uma hora, entrar em uma o Facebook derrubar, entrar em outra derrubar, entrar em outra derrubar e derrubar as 15 contas de uma vez. Tá? Então isso acontece se você fizer muitas contas
na sua mesma conexão, sem usar as estratégias ensinadas aqui no método IBM. Por quê? Essa que é a grande sacada do método IBM. A gente vai te mostrar como você vai criar essas contas ilimitadas de uma forma com que o Facebook vai interpretar que cada conta está em uma conexão diferente. Basicamente seria isso. Então esse é um grande fator de bloqueio. Inclusive, esse fator de bloqueio, ele vai crescendo ao longo do tempo. Por quê? Porque eu vou imaginar a sua situação. Você aprendeu a criar o perfil de trabalho, criou hoje, ele durou ali uma semana, um mês, beleza. Aí bloqueou por algum motivozinho besta. Aí você vai lá, criou outro, durou ali um mês também, caiu. Aí você criou outro, em vez de durar um mês, já durou um pouco menos, durou ali uma semana, caiu também. Aí você criou outro, não durou nem uma semana, 2, 3 dias, caiu também. Aí chegou um momento que você termina de criar o perfil e ele já cai. Isso já aconteceu com muito afiliado, chega muita mensagem dessa pra gente. Ah, Danilo, Marcos, Nicolas, eu criava um perfil, durava 3, 4 meses, agora eu crio e no mesmo dia cai. Por quê? Justamente por causa desse fator, a quantidade de contas que já foram criadas na sua conexão. E, sinceramente, esse é um dos fatores que mais causam bloqueios, beleza? Nono fator, o último fator aqui para vocês, para não estender demais essa aula, são os comentários iguais e muitas ações repetidas. E aí, esse fator ele até encaixa com o fator 4, que é a velocidade e a quantidade. Veja bem, se você faz a postagem, quer aprender como é que ganha dinheiro, comente eu quero, que eu vou te mostrar como faz. E aí as pessoas começam a comentar, eu quero. Chega uma hora ali que tem 50, 100 comentários. Aí o que você faz? Você vai ter que responder um a um. Aí você copia lá, clique aqui para saber mais. Copia aquilo ali e vai colando. Cola no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Depois de, se eu não me engano, 20 ou 22, o Facebook vai travar o seu comentário e vai falar que é spam. Porque ele está muito repetitivo. E toda ação repetitiva dentro do Facebook, ele interpreta como um robô, como a atuação de um robô. Então, caiu como spam. Se for uma conta velha, o Facebook vai pedir para você só alterar a cópia. Você não pode escrever isso aqui de novo. Você já escreveu isso aqui muitas vezes. Ele vai dar essa mensagem. Se for uma conta nova, vai para spam. Você vai insistir, ele vai derrubar a sua conta. Então, não tem como. Isso você precisa evitar, porque senão não tem como, ele vai bloquear a conta. Outra coisa também são curtidas. Por incrível que pareça, a gente estava fazendo um teste um dia desses atrás e aí teve muitos comentários, né? Na verdade, foi um teste que eu fiz o seguinte: eu pedi para a pessoa colocar o e-mail embaixo. E aí eu saí, voltei alguns minutos depois e tinha ali mais de 100 e-mails. Como eu não sabia, eu precisava copiar um por um, eu fui copiando e curtindo o comentário para mim poder saber se eu já tinha, para me marcar, né, que eu tinha copiado aquele e-mail. E aí, por incrível que pareça, depois de curtir alguns, o Facebook veio e deu um checkpoint na conta, porque eu tinha curtido muitos comentários de forma seguida, tá? Então isso foi um fator que levou a dar um checkpoint na conta que eu estava usando para fazer o teste e que a gente resolveu incluir aqui também. Então, se você fazer muita coisa repetitiva, muitos comentários com o mesmo link ou curtir várias vezes o mesmo post, basicamente o Facebook também vai dar um checkpoint na sua conta, beleza? Então, esses são alguns fatores que a gente mapeou, são os mais importantes. Claro que se você resolver ser nosso aluno no método IBM, você vai aprender muito mais fatores de bloqueio. A gente vem estudando isso diariamente, a gente vem estudando isso todos os dias, tentando mapear cada vez mais. E caso você deseje ser um aluno, você vai poder aprender muito mais sobre esses fatores de bloqueio em tempo real. Descobrir um fator novo, a gente vai postar lá no atualizar a aula para poder te manter informado. Beleza? Espero então que essa aula aí possa ser de bom proveito para você. Se você quiser assistir de novo, é só voltar, assiste de novo, anota num papelzinho igual eu anotei aqui, para você sempre ficar atento antes de fazer as suas postagens, antes de criar os seus perfis dentro do Facebook, beleza? Eu vou ficando por aqui, nos vemos no método IBM, espero que você seja aí o mais novo aluno do método. Nos vemos lá então, um grande abraço e tchau, tchau!